Oi, oi. Vamos lá. Estamos vindo do 4 de ouros. No 4 de ouros, a gente compreendeu, a gente estudou a contenção. A contenção na matéria. Quando você protege o que você tem, quando você se apega ao que você tem. O importante é você conter. Mas como você vai conter o que você tem, depende de cada um. Às vezes a gente se apega, às vezes a gente consegue observar como algo externo a nós. A gente compreende que é transitório, nem sempre, às vezes sim, às vezes não. A gente amadurece quando a gente perde, a gente amadurece quando a gente consegue conquistar também. Tudo isso vai nos educando. Porém, à medida que a gente se apega às questões materiais, a gente passa naturalmente por algumas frustrações quando elas se vão, quando elas se perdem. Às vezes uma pessoa consegue construir e nunca perder nada durante a vida, porém não necessariamente ela consegue sentir que tem sustentação interior na vida. Ela pode ter coisas, mas ela consegue ter sustentação suficiente para poder viver sem o que ela tem externamente. Esse é o nosso desenvolvimento espiritual aqui. Então nós vamos para o 5 de ouros. No 5 de ouros nós encontramos o desamparo. Na nossa imagem nós vemos o nosso guerreiro caminhando pelo deserto. 4 moedas dele estão rachadas, trincadas, jogadas ao chão, e uma moeda brilha ao fundo num templo. O que o 5 de ouros nos ensina? O sagrado está sempre observando. Ele não julga, ele não interfere, ele simplesmente atua de forma silenciosa, às vezes imperceptível. O 5 de ouros como desamparo, ele vai nos revelar as fases da vida onde justamente a gente perde o que tem. Não necessariamente perdemos as coisas que temos externamente, mas a gente pode perder, às vezes, o sentido de vida, o significado que a nossa vida tem. A gente pode sentir que a nossa fé não se sustenta tanto sempre. Na imagem nós vemos as 4 moedas do nosso guerreiro caídas no chão. Então o 4 de ouros nos mostra as nossas posses que a gente contém. No 5 de ouros, ela revela que se a gente se apoiar sempre nas posses, a gente pode se ver desestruturados em algum momento. Então as 4 moedas existem, mas elas perderam função. O que isso quer dizer? Às vezes a gente tem uma função na vida, um trabalho, um emprego, uma forma de ser, que chega um momento que ela para de fazer sentido na nossa jornada, que ela se torna oca. Então, por mais que ela te traga sustentação material, ela pode chegar a um ponto que não te traz mais sustentação interior, sustentação de alma. Então é o momento que a gente encontra o 5 de ouros e o desamparo que ele representa. O nosso guerreiro caminha para a única moeda que brilha, a moeda que está contida num templo. Esse templo é o templo interior. Então ele está num deserto, sentindo toda a aridez do deserto, todo o isolamento do deserto, revelando que quando a gente perde o nosso apoio material, por exemplo, quando a gente perde o apoio que a gente sentia que nos dava sustentação, o único caminho que nos resta é nos recolhermos. E aí é o momento onde a gente sente o desamparo da vida. O desamparo tanto material, onde a gente sente que às vezes pode faltar tudo, pode faltar até o básico, mas o 5 de ouro nos revela que nem tudo se perde quando a gente perde tudo. Para entender melhor o 5 de ouros, a gente vai para os arcanos ocultos.
Aqui nós encontramos o Hierofante. O Hierofante pode ser visto como aquele que nos tira do enquadramento que nós estamos vivendo. Ele nos ensina a respeito do Espírito. Se ele nos ensina a respeito do Espírito, ele nos ensina a respeito da fluidez constante da vida. Então, naturalmente, se a gente vai fluir com a vida, com o Espírito, algumas coisas vão ficando para trás, mas a essência não se perde. O Hierofante é aquele que nos traz a palavra divina. Quando ele aparece no 5 de ouros, é o momento onde a gente tem a fé testada, é o momento onde ele nos diz e nos pergunta se a gente consegue sustentar o nosso caminho sem os apoios externos. Se a gente consegue sustentar o nosso caminho apenas com o pão nosso de cada dia. Então o 5 de ouros ele acontece em alguns momentos na vida de todos nós. Mais uma vez, mesmo que a pessoa não perca o que ela construiu externamente, algumas coisas, algumas formas de agir, de ser, podem perder a sustentação. É o momento onde ela encontra o vazio e a única forma de reconectar com o próprio valor é a partir do corpo, é a partir do nosso templo interior. Então o 5 de ouros e todo esse desamparo é um grande teste de fé. Ele pode ser resumido na história bíblica de Jó, mas não vou entrar nisso. Oculto aqui também nós encontramos a temperança, o arcano número 14. A temperança contida no 5 de ouros nos ensina a respeito do tempero da vida. A vida nos coloca em situações diversas, onde a gente vai sentir mais algumas vezes, sentir menos. A gente vai ser mais individualista, a gente vai se dividir mais. A gente vai viver mais voltado para a família, mais para a profissão, mais para si mesmos, mais para os amigos. Então, diante da impermanência da vida, a temperança nos ensina justamente o desapego. O desapego que pode ser sentido como desamparo. Mas o objetivo da temperança é entender que a vida flui. A gente precisa, de alguma forma, entender que se a gente for aceitar ser guiados pela espiritualidade, ela nos colocará em situações onde nem sempre a gente conseguirá sentir que tem algum apoio. E aí, mais uma vez, a fé é testada. Então a fé do elemento terra é tanto testada nas conquistas quanto nas perdas das posses. O objetivo é entender que o ter nunca vem antes do ser. A gente pode ter o que for, mas sem a gente ser, a gente não sustenta nada. Porque o ser não depende de nada. O ter, a gente até conquista, a gente sente prazer com ele, mas o ser vem antes. Então o 5 de ouros pode ser sentido, quando ele sai numa leitura, como o desamparo necessário para a nossa educação espiritual. Então, a partir da falta, a gente aprende. E essa falta é testada, às vezes, de forma extrema. Se lhe falta o básico externo, você consegue encontrar o essencial interno. Esse é um desafio. E à medida que a gente consegue realmente sentir na pele, no corpo, na vivência, na experiência, que no fundo a gente não depende de nada do que a gente tem, essa fé se torna ainda mais firme. Essa fé se torna ainda mais sentida realmente como algo verdadeiro, não como um conceito apenas, não como uma abstração que às vezes falha por falta de provas. As provas acontecem na nossa vida o tempo todo. O 5 de ouros é uma delas. Dito isso, sigamos adiante.